Olá, tudo bem? No meu último vídeo de reflexões curtas, eu falei um pouco sobre a experiência de existir, sobre o fato de que existir nos traz dor e sofrimento. Também nos traz prazer, mas o que nos faz de fato crescer e amadurecer como seres existentes, como seres humanos, é o sofrimento, porque ele nos coloca diante de situações limite, diante de realidades que a gente precisa se reinventar ou se reanalisar enquanto ser humano e reanalisar a maneira como a gente existe no mundo. Dostoiévski foi um grande autor russo do século XIX que argumentava em alguns dos seus livros justamente isso. Ele sempre colocava os seus personagens em situações limite e desenvolvia a partir dali a psicologia deles e as formas que eles encontravam de existir. Então, recomendo muito a leitura de Dostoiévski, um grande autor. E eu citei ontem, num desses vídeos curtos, o fato de que Jesus era uma figura central na nossa análise, na nossa avaliação de qual a melhor maneira de viver e de existir, porque ele nos propôs existir em paz. Ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Então ele se coloca como uma figura que venceu o sistema que está imposto, não no sentido de eliminá-lo, mas no sentido de saber ultrapassá-lo, de estar para além dele. Porque o sistema que a gente vive, esse sistema que eu costumo chamar de sistema babilônico, é um sistema que nos impõe tantas cargas em termos de obrigações, em termos de sucesso, em termos de aceitação, que a gente se vê muitas vezes deprimido ou em pânico. Eu não sei como é que você está, como é que está a sua psicologia nesse momento, mas o fato é que o objetivo do sistema é nos desesperar, de tal maneira que a gente perca o controle até sobre o nosso próprio ser. A proposta de Jesus é outra, para que a gente ultrapasse esse sistema, mesmo vivendo dentro dele. Que a gente ultrapasse a lógica desse sistema, que a gente de fato perverta aquilo que o sistema impôs para nós. Agora, a pergunta é: qual foi o caminho que ele propôs para que a gente realizasse isso? Porque apenas dizer isso é simples, vamos nos voltar contra o sistema ou vamos viver livres independente do sistema. Mas a gente não vai eliminar o sistema vai continuar existindo. Agora, o caminho que Jesus nos propõe é justamente o caminho menos percorrido. Justamente porque a gente busca eliminar o sistema através das regras do próprio sistema. Ou seja, vamos acumular o máximo de dinheiro, o máximo de bens ou o máximo de influência para que a gente se sinta seguro. Em algum momento a gente possa usar esse capital, seja o dinheiro, sejam os bens, seja a nossa influência. E aí a gente se coloca nessa corrida dos ratos infinita, em busca dessa segurança que é oferecida pelo próprio sistema, mas que ele nega para a maioria das pessoas que fazem parte dele, para que a gente continue correndo como numa literalmente corrida dos ratos, correndo naquela rodinha infinita, sem parar, no entanto sem sair do lugar. A proposta que Jesus apresenta para a gente é outra. E eu estou falando de Jesus porque, sinceramente, você pode ter todo o conhecimento, você pode ter todos os títulos, ou você pode ter toda a segurança que talvez que o dinheiro possa te dar. Mas uma coisa nada disso traz, que é paz interior. Paz interior, de acordo com Jesus, é só pelo caminho que ele está oferecendo. E o caminho que ele está oferecendo é um caminho de fé e de confiança. No sentido em que, quando Jesus é questionado pelas pessoas que estavam ao redor dele, e ele mesmo sentindo a ansiedade das pessoas, ele se propõe a oferecer esse caminho em que a gente vence as nossas inseguranças essenciais. Porque 2000 anos atrás, Jesus já estava falando sobre ansiedade, sobre inseguranças. Então, creio eu que todo ser humano tem suas inseguranças essenciais, que tem a ver com dinheiro, ou com sobrevivência, ou com tentar descobrir o que vai acontecer comigo amanhã. Então,
num trecho de Mateus, Jesus diz o seguinte para as pessoas que estavam ao redor dele: não estejais ansiosos por aquilo que vocês têm que comer, beber, vestir, com o lugar com o qual vocês vão dormir. E aí, bom, dizer isso é fácil, não estejais ansiosos. Mas o caminho que ele oferece é qual? É um caminho desafiador. Ele diz: observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem. No entanto, vosso Pai que estás no céu dá o alimento a elas todos os dias. Em outras palavras, ele está propondo para a gente existir no ritmo da natureza. As aves existem no ritmo da natureza. O que elas fazem todos os dias? Elas voam. E elas vão em busca do seu alimento. Mas elas não têm uma consciência como a nossa que nos leva a nos preocupar se a gente vai ou não vai ter alimento amanhã. Mesmo a gente empreendendo a nossa busca. Todos os seres humanos, se não viveram, vão viver essa ansiedade. De não saber o dia de amanhã, de não ter certezas, de não ter garantias. Mas a proposta de Jesus é simples, porém muito difícil. Que é: confie em Deus, faça o seu corre, cada um tem a sua correria, cada um tem os seus planos e as suas escolhas. Faça isso, mas faça isso em paz, faça isso descansado, crendo que o vosso Pai Celestial vai aos poucos abrir os caminhos para que você alcance o que você precisa. E ele diz num outro texto algo também bastante interessante, que é: se vocês, seres humanos, sendo maus, tendo maldade no coração, conseguem fazer coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus vos ama muito mais intensamente. Então eu fico analisando o amor que eu tenho pelos meus filhos, que é um amor intenso, intenso, e só quem é pai e mãe e que ama de verdade sabe o que é o amor por um filho. Então eu fico imaginando, se o amor que eu sinto pelos meus filhos é tão intenso e tão profundo, quanto maior é o amor que Deus, como Pai, nos dá. E quem nos garante isso é Jesus Cristo, porque ele disse que veio aqui para ser um reflexo da vontade de Deus aqui na Terra. E ele disse então que Deus é amor, ou seja, o reflexo de Deus aqui na Terra é ser amor, assim como Jesus foi. É se oferecer como amor à humanidade. E isso, obviamente, aos poucos vai nos ajudando a lidar com as nossas ansiedades, com as nossas inseguranças essenciais, para que a gente possa, aos poucos, desenvolver uma vida plena, uma psicologia tranquila e pacificada. Isso sim é raridade no mundo, porque a maioria das pessoas não sabe o que fazer para alcançar esse estado de paz e de tranquilidade. Mas o que Jesus nos propõe, e que eu, através desse vídeo curto de reflexão, proponho para você, é que você faça o que você tem que fazer, trabalhe, faça o seu corre, mas faça isso em paz, confiando que Deus vai junto com você a cada passo. A cada passo que você der, o chão vai aparecendo. Não adianta a gente achar que a gente vai olhar a estrada longa daqui para frente e já ter a certeza de cada passo que a gente vai dar. Não. O único dia que existe é o dia de hoje. Então a única certeza que a gente tem são os passos que nós vamos dar no dia de hoje. Guarda isso dentro do seu coração, medite em paz nisso. Eu vou colocar as referências que eu falei aqui nesse meu vídeo embaixo aqui na descrição no YouTube, e espero que esse vídeo tenha contribuído para suas reflexões e para o seu bem-estar existencial. Um abraço.